Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBRF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário aí do setor de fundos, né? Um FOF. Ele é um fundo que foi lançado no mês 9 de 2017. Ele é um fundo que vem na base de R$100. A RBR é a gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que possui uma altíssima liquidez. Ele negocia em média 1.890.000 por dia. Ele tem nota 3 de 5 no site. Ele é para investidores em geral. Ele representa aí 0,86% do IFIX e conta atualmente com 13.680.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,79. Isso indica que ele está 21% mais barato do que ele vale. Então note, atualmente ele vale 1 bilhão e 94 milhões e o mercado está aceitando pagar 867 milhões pelo fundo. Então, ele é um fundo de base 100, mas a cota dele hoje está valendo 79, quase 80 reais, e o mercado está aceitando pagar 63 reais. Tendo janeiro como referência, é um fundo que está quase chegando na casa de 100 mil cotistas, quase 97 mil. Aqui a gente vê as negociações do fundo. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 63,50. Ele teve como mínima no último ano R$ 63,11 e máxima de R$ 79,77 novamente no último ano. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que seria o VP teórico do fundo, e aí a gente observa o seguinte: dos idos de 2018 até o início de 2019, esse fundo estava orbitando ali bem próximo do seu VP na faixa de R$100. Do final de 2019 para frente, ocorreu muita euforia no mercado, o mercado estava muito careiro. Então esse fundo chega a incríveis R$140 de valor, muito caro. Vem a situação pandêmica em março de 2020 e as suas cotas caem para abaixo dos R$80 aqui, ó, na faixa de 70 e poucos reais. E aí o fundo rapidamente se recupera e volta a operar ali próximo do seu VP. Contudo, a partir de fevereiro, os FOFs também sofreram bastante. Esse fundo sai de patamares próximos de R$100 e tem um vão aqui, ó, em novembro de 2021, sendo negociado na faixa de 65, 67 reais. De lá para cá, ele meio que ficou lateralizado nessa faixa, teve uma pequena recuperação entre o mês 8 e o mês 10 do ano passado, chegando a beirar ali próximos R$80, mas ele recua novamente e volta a ser negociado nessa faixa de R$63. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente para vocês. Eu trouxe aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, não custa nada, você ajuda demais o nosso trabalho aí. Comenta para nós se você conhece esse FOF. Você tem algum FOF no seu portfólio? O que é FOF, Amu? Fundo que investe em outros fundos. Esse FOF é do inglês Fund of Funds. Então são fundos que investem em cotas de outros fundos. Você tem algum? Você conhece esse fundo aqui? Sabe quais ativos internos que ele possui? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Nós temos 2 canais secundários que a gente está tentando crescer esses canais. Eu acabei de criar um canal novo, o canal Amuf Infra, e nós temos o canal Amu Dicas. O nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos para monetizar esses canais. Considere ir lá nesses canais se inscrever, porque isso ajuda muito. Considere também nos nossos 4 canais, ir lá neles e seguir nas outras plataformas. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Esse vídeo foi sugestão de um inscrito. Aqui não está aparecendo o nome dele, volta e meia o YouTube buga, mas ele sabe quem foi que pediu. Ele fez a solicitação do vídeo, geralmente os pedidos de vídeos de inscritos demoram muito, eu não consigo fazer rápido, tá? Aí falou, ó, faz um vídeo atualizado do RBRF, tá aqui a solicitação. Aí um membro, que é até membro novo, falou assim, ó, Rafa Braga, falou, teria como atualizar, por favor, o RBRF11? E aí pedidos de membros entram na prioridade. Então esse vídeo ainda ia demorar, sei lá, algo de mais ou menos 1 ou 2 semanas para ser atendido, mas como o membro pediu, eu atendi mais rápido. Nesse gráfico aqui, a gente vê que o fundo ele tem uma certa regularidade na entrega dos seus rendimentos. Ele não faz entregas muito agressivas, mas na média, você vê que ele está sempre próximo ali dos 60 centavos. Então o que acontece? Em 2018, esse fundo conseguiu ter um resultado até agressivo, entregando na faixa de 80 centavos alguns meses, até acima de R$1, mas na média ali acima de 60 centavos. Durante o ano de 2018 e 2019, foi um momento altista do nosso mercado, um momento que estava em crescimento.
Em razão disso, o fundo conseguia fazer entregas bem melhores, ó, na faixa de novo de 80 centavos, R$1, a maioria acima de 60 centavos, mas de lá para cá, de 2020, 21 e 22, o fundo assentou-se mais ou menos nesse patamar de 60 centavos. Teve até algumas entregas extraordinárias no caminho aí, mas na média foi de 60 centavos. O último dividendo anunciado foi de 63 centavos. Esse fundo já passou por 6 subscrições e a última ocorreu no mês 12 de 2020. Aqui a gente vê com exatidão, né, aquela questão dos centavos lá, ó, 60 centavos na maioria, ele entregou 71 centavos no mês 7, provavelmente o fundo tinha reservas, né, e aí ele distribui no final do semestre, e de novo vem entregando na faixa de 60, e a partir do mês 10 ele conseguiu aumentar para 63. Então, dia 9 de fevereiro, ele pagou no dia 16 de fevereiro 63 centavos, quando foi do anúncio, a cota estava em 66,70, na época isso indicava um yield de 0,94. De lá para cá, a cota caiu bastante e atualmente esse mesmo valor representa um yield de 0,99. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 11,77% de yield, o que na minha opinião é um yield muito bom. Agora, esse é um yield de 11,77% para quem se posiciona no fundo nesses valores descontados, de 70, 70 e poucos reais. Para quem tem esse fundo na base 100, aí o yield é bem menor. Nesse slide a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, com destaque para o fundo da Red, né, o FOF da Red. Ele tem 1,49% desse fundo, o VILG detém ali mais 0,5%, o CAFOF com mais 0,31%, e aí inúmeros outros institucionais também têm posição no fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, aqui eu trouxe formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix de qualquer valor. Qualquer doação é sempre muito bem-vinda e ajuda demais o nosso trabalho. Considere tornar-se membro dos nossos canais. O Amufiagro e a Amu Invest está com o clube de membros ativados. 10 centavinhos por dia o valor inicial, R$ 2,99 por mês. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para o canal faz muita diferença. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. E por fim, eu criei um e-book que fala sobre fundos imobiliários, introdução aos fundos imobiliários. É um e-book bem bacana, com bastante conteúdo lá dentro, ele é de fácil entendimento e está com valor muito baratinho. Então, ele é bem acessível, considere comprar para você ajudar o canal. Ainda que você não queira o e-book, considere comprar para você presentear um amigo, para você dar para algum parente. E pelo valor ser baixo, você ajuda muito o nosso trabalho. Até o final de fevereiro, com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto nesse e-book aí. E quem é membro, se quiser, me chama no privado, que o desconto para membros é ainda maior. Então aqui a gente vê o seguinte, em janeiro de 2023, né, o seu relatório está bem atualizado, ele fala que para fevereiro anunciamos distribuição de rendimentos de 63 centavos, ele tem uma reserva bem bacana, ó, de 58 centavos de reserva, e ele fala, seguimos com o dividendo do mês 63 centavos em linha com os meses anteriores. E enxergamos um FFO médio entre 60 e 63 centavos. FFO é o fluxo que ele consegue gerar dos seus rendimentos aí. Aqui ele continua falando sobre atualização de investimento no FL2. Ó. No mês de julho de 2021, iniciamos os investimentos em uma importante alocação do RBR no segmento residencial para renda. Foram investidos 73 milhões no Global Apartamentos 2, ao longo de 2021 e 2022. Aí ele continua. Hoje, todos os ativos já estão em operação. Inclusive, o ativo do Parque Jockey, entregue no quarto trimestre de 2022, que está em período de ramp-up. Até o final de 2023, esperamos que este fundo incremente próximo de 5 centavos por cota no FFO do Alpha aí. Já como mencionamos anteriormente, além do carrego dos ativos, o investimento visa a valorização dos ativos e futuro ganho de capital na posição. Com a remarcação dos ativos, os ativos do fundo subiram próximo de 30% em relação ao valor de aquisição. Com isso, estão marcados na média de 16 mil reais o metro quadrado. Ele continua. Outros dois benefícios para o RBR Alpha são diversificação do risco setorial no setor residencial e é um fundo não listado. Então, com isso, ele não sofre essas oscilações de volatilidade do mercado. Um ponto bem interessante dos relatórios da RBR, que são um dos melhores relatórios, na minha opinião, em termos de conteúdo. Apesar de eu não ter nenhum fundo da gestora RBR, eu considero que seus relatórios são muito bem feitos. Os relatórios de FOFs, e aí é de qualquer gestora, geralmente são relatórios muito curtinhos, muito pequenos. O relatório dessa gestora, por exemplo, só tem 10 páginas, mas ainda assim tem muita informação bacana, informações inclusive até do mercado.
Então, o que, que o fundo trouxe aqui? Tem mais informações, mas eu trouxe só o voltado para ele aqui, ó. Como que ele foi mudando suas composições no decurso do tempo. Então, ó, o IFIX em tijolo e o IFIX em papel. Então, esse primeiro gráfico aqui, barrinha azul escuro e essa barrinha cinza, é do IFIX. São fundos que compõem o IFIX. No terceiro trimestre de 2017, cerca de 80% do IFIX era composto de fundos de tijolos e os outros 20% papéis. Atualmente, ó, hoje, os tijolos já estão representando menos de 50% do IFIX. E aí, mais de 50% do IFIX hoje já são fundos de papel. Então, na época do terceiro trimestre de 2017, esse fundo ele estava um pouco mais alocado em tijolos do que a média do IFIX. Parece que é um normal desse fundo. Ele sempre aloca um percentual um pouco maior em tijolos do que papel. E, recentemente, o fundo começou a agir no contrafluxo de mercado. Enquanto o mercado cada vez mais vem se posicionando em papel, o IFIX, tá? O fundo vem no movimento contrário, ele está começando a se posicionar mais em tijolos, ó. Ele está saindo da posição de papel e aumentando em tijolos. Geralmente, quando você faz um movimento contra fluxo do mercado, para mim são decisões assertivas. Se todo mundo agora acha que comprar papel é a melhor opção e você migra para tijolos, não é que você vai vender papel e comprar tijolo. Você vai começar a aportar mais em tijolos. Geralmente, quando você faz essa ação, você começa a pegar as melhores oportunidades do mercado. Aqui ele vai ter um por um dos ativos internos dele, e aqui ele começa pelo corporativo. Então a gente vê que o IFIX cada vez mais vai diminuindo os de lajes no IFIX, e ele, pelo contrário, ele tinha uma exposição maior, deu uma queda, mas agora ele se manteve até com uma pequena alta. Eu não trouxe o resto daqueles gráficos lá aqui, mas qualquer coisa, você abre o relatório gerencial que você vai ter todos os gráficos lá, tá? O fundo, ele tem várias estratégias. Como você bem viu lá atrás, ele fala dessa estratégia alfa dele, ó. Ele tem estratégia alfa, beta, estratégia de crise e de liquidez. Então hoje, ó, ele tem na estratégia alfa 53% do seu portfólio. Ele tem ali na estratégia de crise mais 34% e na estratégia beta 13%. Ele não tá com ativos para liquidez, não tem caixa, né? Amor, mas o que é esse tal de alfa, amor? A principal estratégia, foco em FIIs de tijolos, abaixo do custo de reposição e com foco na valorização desses ativos. Hoje, é o maior objetivo do fundo. Nessa estratégia beta, que ele tem ali 13% nessa estratégia, posições táticas, focos em FIIs com dividendos estabilizados, fundos mais sensíveis a oscilações de curto prazo. E na estratégia de CRIs, ele busca retornos acima do benchmark da via de dívida imobiliária. Então ele está tentando ganhar mais aí para melhorar a carteira do fundo. Como que está a composição interna do portfólio deles? Hoje esse fundo ele detém 34% dele em fundos de papel. Então o que eu vejo para esse fundo? Num futuro distante, que eu não sei se é daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o fundo tem 66% do seu portfólio em ativos de tijolos. Então ele tem grande chance de o seu valor patrimonial ter uma boa valorização. Por quê? Ele tem muito tijolo aí e esses tijolos provavelmente estão depreciados. Eles tendem a se valorizar bastante. Aqui embaixo eu não vou tecer maiores comentários sobre isso, mas ele fala o quanto que ele quer ter máximo de exposição na alfa. Ó. Ele quer ter no mínimo 30, no máximo 60. E aqui ele fala um por um e que ele está dentro daquilo que ele estipulou de cada uma dessas estratégias. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa 0,8% de gestão, 0,2% de administração, dando 1% mais ou menos, né? 20% de performance. Se ele conseguir bater ó, a média de GPM mais 3 ou mais 4,5%. E aí eu não sei calcular essas taxas aqui, nem me importo com isso. Por quê? Para quem acompanha os meus vídeos sabe que o máximo que eu me sinto confortável é que as despesas do fundo representem no máximo 15% das receitas. O fundo, ele não faz o destrinchamento das despesas, então a gente vai considerar que esses 760 mil aqui foram todos gastos com a gestão. Geralmente não é isso tudo aqui que vai para a gestora. Então a gente vai ver na prática o que isso aqui representa frente ao total que o fundo receitou. Em janeiro, então, o fundo teve como receita 6 milhões e 900 mil de rendimentos, que os FIIs geraram para ele. Nesse mês de janeiro, o fundo teve prejuízo no giro da carteira, o ganho de capital foi negativo, ó, de 84 mil, então ele gerou com prejuízo. Em dezembro ele gerou 1 milhão de prejuízo, tá? Em dezembro. Os CRIs geraram 3 milhões e 200, então vê que os CRIs do fundo geram bastante resultado para ele. E o dinheiro parado em caixa, que é quase mínimo, gerou 143 mil. O total que ele receitou, então, foi de 10 milhões e 195 mil. Então vamos calcular aqui, ó, o que é que esses 760 mil vezes 100, né, estão representando frente ao que ele receitou. 10, 195.
Então a gente vê que está representando ali 7,45%, bem abaixo dos 15%. Então no crivo de taxa, muito, muito bom mesmo. Aqui a gente vê com exatidão os FIIs nos quais ele investe. Então aquele FL que ele falou lá atrás, ele tem 8% nesse FL. O HGPO, ele tem 10% no HGPO. 7,7% no fundo de logístico da própria casa, o RBRL. Eles têm o TEP11, RCRB, TIGAR. Tem diversos fundos de tijolos. Como que seria a minha estratégia para eu me posicionar num fundo de fundos? Ora, eu vou olhar para os ativos internos que o fundo possui. Você tem duas posições. Você pode investir nesse fundo justamente porque você não teria coragem de investir nos ativos que ele investe, ou não. Você pode investir nesse fundo porque, poxa, eu quero investir nesse fundo porque eu quero comprar o HGPO com desconto. Você está comprando HGPO com desconto. Então, assim, eu prefiro investir em ativos que eu gostaria de ter. Por exemplo, ó, RCRB eu não gostaria de ter o TIGAR, o BRCR, esse BPML eu não conheço, o EDFO, o ASMT, são alguns fundos que eu não teria. Então, eu, por exemplo, não tenho muito interesse de investir nesse fundo porque ele investe em ativos que eu não gosto. Agora, isso é totalmente impeditivo para eu investir? Não, tá? Não é esse o ponto. Mas, novamente, aqui ele fala que ele tem 66% da sua estratégia em tijolo, ele tem ali apenas 13% em CRIs, né? Em fundos de papel. Então, o restante aqui é porque está diretamente em CRIs, que é mais 16%. Então, sim, ele tem pouca exposição a FIIs de papel propriamente dito. E aqui a gente vê os devedores do fundo, ó. Esse MRV, CRI Barueri, CRI Cabreúva, esse lote 5, são os devedores que ele possui, com exposição de 5, 3, 3, 1, 2.9. Então, o total que ele tem dos CRIs aí, aqui está a carteira que ele investe diretamente nos CRIs. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de reforçar as formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Considere fazer uma doação para o nosso Pix, considere tornar-se membro do nosso canal e considere adquirir o nosso e-book. Tá? Ele é bem bacana e acho que vai ajudar vocês, além de vocês ajudarem bastante o nosso trabalho aí. Até o final do mês, até fevereiro, com o cupom AMU20, 20% de desconto aí para vocês. E nesse vídeo aqui, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Aqui são todas as formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Comenta para nós aí se você já conhecia esse FOF. Você tem cotas desse FOF no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo, uma boa gestora? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu vi vários pontos positivos a respeito do fundo, com exceção dos ativos nos quais ele investe ali, e mesmo assim não é nada de grave, eu vejo ele como sendo um excelente FOF. Contudo, eu optei por ter outros por questões de gosto pessoal, mas eu não vi nada que desabonasse esse fundo e eu acho ele sim um bom FOF aí no nosso mercado. Esse meu ponto de vista, de eu não ter e não querer ter, mas eu considerar ser um bom fundo, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, considere lá nos nossos canais secundários e se inscrever para a gente tentar chegar aos 1000 inscritos aí. E considere nos outros canais também das outras plataformas, seguir, se inscrever e comentar lá que ajuda demais. Eu gostaria de reforçar novamente e agradecer vocês por toda a ajuda, por toda a colaboração. No final do vídeo aqui eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!